Olá, meu nome é Henrique Ribeiro Miller, aluno de mestrado do PPG Fisiologia da URGS, e hoje iremos aprender sobre as anormalidades da regulação da temperatura corporal, mais especificamente, a febre. Todo mundo, alguma vez nessa vida, já ficou com febre, não é mesmo? Definitivamente não é a melhor das sensações. Aquele calor intenso que sentimos ao pôr nossa mão na testa, porém camuflado pelos calafrios acompanhado de sudorese e que muitas vezes nos deixam completamente indispostos. Porém, é um mecanismo de defesa muito importante em nosso corpo e hoje iremos aprender um pouco mais sobre ele. Então, se liga aí. Bom, vamos lá. Por muitos anos, a febre foi considerada uma resposta patológica à infecção. Porém, na verdade, ela é uma resposta evolutivamente conservada que serve como mecanismo protetor de preparação do corpo para enfrentar desafios, como infecções e lesões teciduais. E a sua principal característica é o aumento regulado da temperatura interna, em função dos efeitos associados a estas possíveis infecções ou doenças, como, por exemplo, doenças bacterianas e virais, tumores cerebrais ou então condições ambientais que podem resultar em uma internação. Como já vimos na aula anterior sobre termorregulação, o corpo humano possui uma faixa ótima de temperatura, que fica em torno de 37 graus, podendo ali variar em torno de 0,5 graus. A manutenção dessa faixa ideal envolve diversos processos corporais, que são comandados pelo córtex cerebral e pelo hipotálamo. Estas estruturas, então, recebem e interpretam informações enviadas pelos sensores de temperatura que existem em nosso corpo, os termorreceptores. A partir dessas informações, o córtex e o hipotálamo então irão enviar comandos para as outras partes do corpo, induzindo sensações de frio, tremores ou então a sudorese, para que assim a temperatura ideal seja mantida. O hipotálamo tem um controle direto sobre a faixa de temperatura que é considerada ideal pelo corpo, agindo assim como se fosse um termostato. Ou seja, na febre, o hipotálamo eleva essa faixa em cerca de 2 a 3 graus e o corpo passa a trabalhar para atingir esse novo ideal de temperatura. Logo, os comandos ordenados pelo hipotálamo e pelo córtex cerebral incluem ações fisiológicas que, em conjunto, promovam o aumento da temperatura corporal. É por isso que a febre é acompanhada pela sensação de frio e tremores. Mas você deve estar se perguntando o que provoca a febre, por que o hipotálamo decide aumentar esse ponto de ajuste da temperatura corporal, não é mesmo? Pois bem, muitas proteínas, produtos da degradação das proteínas, além de outras substâncias, especialmente toxinas dos lipossacarídeos oriundas das membranas celulares de bactérias, podem fazer com que o ponto de ajuste do termostato hipotalâmico se eleve. As substâncias que causam esse efeito são polipeptídeos de baixo peso molecular, chamados de pirogênios. Os pirogênios liberados por bactérias tóxicas ou então liberados por tecidos corporais que estão em estado de degeneração causam febre durante condições patológicas. Quando o ponto de ajuste do centro de regulação hipotalâmico da temperatura se eleva acima do normal, todos os mecanismos para a elevação da temperatura corporal começam a atuar, incluindo a conservação do calor e o aumento da produção de calor. Como dito lá no início do vídeo, a febre é uma resposta do nosso organismo para enfrentar desafios e condições adversas. E essa tarefa é dada especialmente ao sistema imunológico, que possui um exército de células que trabalham para defender nosso corpo de invasores e que participam do reparo das lesões. Quando as bactérias ou os produtos da degradação dessas bactérias estão nos tecidos ou no sangue, eles são fagocitados pelas células de linha de frente desse exército, como os leucócitos do sangue, os macrófagos teciduais e também os grandes linfócitos killers granulares. Eles detectam os invasores e digerem os produtos bacterianos e em seguida enviam citocinas, que são moléculas mensageiras, às outras células de defesa e também para o hipotálamo, assim avisando que uma batalha está para começar. E nós iremos chamar essa batalha então de inflamação.
Dentre as moléculas liberadas pelos macrófagos estão os pirogênios endógenos, um conjunto de sinalizadores incluindo citocinas como a interleucina 1, sendo uma das mais importantes para causar a resposta febril, junto da interleucina 6, que viajam pela corrente sanguínea até o hipotálamo. O hipotálamo, então, ao receber essas moléculas, passa a produzir prostaglandinas, especialmente a prostaglandina E2, cuja ação imediata provoca o aumento do ponto de ajuste da temperatura central do corpo em apenas 8 a 10 minutos. Quando a formação de prostaglandinas é bloqueada por fármacos, a febre pode ser abortada ou diminuída. De fato, isso pode explicar, por exemplo, o mecanismo da ação do ácido acetil salicílico na redução da febre, pois ele então irá impedir a formação dessas prostaglandinas a partir do ácido araquidônico. Fármacos como este, que reduzem a febre, nós iremos chamar então de antipiréticos. Embora popularmente as pessoas considerem a febre como algo prejudicial, o aumento na temperatura central melhora a mobilização das células no sistema imunológico e aumenta a produção de citocinas inflamatórias, eventos que acabam sendo essenciais para a eliminação de patógenos. Esses processos tornam-se prejudiciais, principalmente quando a febre é extremamente alta, pois pode afetar negativamente o sistema nervoso central e o funcionamento do corpo. O aumento da temperatura tem um custo para o corpo, pois as reações químicas que ocorrem em nossas células também possuem uma faixa de temperatura ideal. Por isso, as células desenvolveram mecanismos de proteção que são ativados quando seu funcionamento adequado é ameaçado. Esses mecanismos estão centrados na produção de proteínas citoprotetoras especiais, as proteínas de choque térmico, do inglês Rich Shock Proteins. Dentre as suas ações, elas acompanham moléculas em formação para que não sejam configuradas incorretamente e possuem um papel muito importante na resolução da inflamação. De maneira geral, a febre cessa poucas horas após o seu início. E você já se perguntou como e por que isso acontece? Os mecanismos, os estímulos que fazem o hipotálamo aumentar o ponto de ajuste da temperatura através da produção de prostaglandinas, como a gente viu a recém, também são os responsáveis por induzirem a produção dessas HSPs, que irão então bloquear a síntese das citocinas que regulam o processo inflamatório, assim encerrando. Em alguns casos, por exemplo, pode haver um prejuízo na síntese dessas proteínas protetoras devido à inflamação exacerbada, que pode ocorrer quando a produção das citocinas acaba sendo tão alta que passa a prejudicar o corpo, Porém, agora, então, vamos ver um pouco a respeito das características das condições febris. Iremos começar, então, pelos calafrios. Nós teremos, então, a ocorrência de calafrios quando o ponto de ajuste do centro de controle da temperatura hipotalâmico acaba sendo subitamente alterado do nível normal para um nível mais alto do que o normal, em que, como já vimos lá atrás, pode ser resultado, então, da destruição tecidual ou, então, da ação de substâncias pirogênicas. Assim, a temperatura corporal acaba demorando para atingir o novo ponto de ajuste. Como a temperatura do sangue agora é menor do que o ponto de ajuste do controlador hipotalâmico, ocorrem as respostas usuais que causam a elevação da temperatura. Nesse momento, a pessoa experimenta calafrios e sente frio intenso, mesmo que sua temperatura já esteja acima do normal. Além disso, a pele fica fria devido à vasoconstrição e a pessoa começa a tremer. Os calafrios eles continuam até que a temperatura corporal chegue ao ponto de ajuste hipotalâmico de 39,4 graus e a partir desse ponto, então, a pessoa não apresenta mais calafrios e não sente frio ou calor. Deste modo, enquanto o fator que causa a elevação do ponto de ajuste do controlador da temperatura hipotalâmico estiver presente, a temperatura do corpo é regulada quase da mesma forma, mas em um nível de ponto de ajuste mais alto. Porém, já numa situação de crise ou então rubor, se o fator que está causando a alta da temperatura for removido, o ponto de ajuste do controlador da temperatura hipotalâmico será reduzido para o valor mais baixo, podendo voltar ao normal. Nesse caso, a temperatura do corpo se mantém a 39,4 graus, mas o hipotálamo tenta regular a temperatura para 37.
Essa situação é análoga ao aquecimento excessivo da área hipotalâmica anterior pré-óptica, que causa sudorese intensa e o desenvolvimento súbito de aquecimento da pele por causa, então, da vasodilatação generalizada. Essa mudança súbita, então, de eventos no estado febril, nós iremos chamar, então, de crise ou, então, rubor. E um estado febril também pode promover convulsões em crianças. Elas acabam sendo desencadeadas por uma febre de pelo menos 38 graus e após essa convulsão as crianças costumam parecer confusas por alguns minutos. Porém, esses reflexos desencadeados são de natureza benigna e possuem autorregulação. Eles ocorrem frequentemente em crianças entre 12 e 18 meses de vida, além de em cerca de 2 a 5% das crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Foi um prazer ter a sua atenção nesta videoaula. Esta foi a bibliografia utilizada. Na próxima aula iremos falar um pouco a respeito dos fogachos. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal do PPG. Até a próxima!